Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 10 de fevereiro de 2022, quinta semana do Tempo Comum. A cor litúrgica vai ser a branca, porque nós vamos lembrar de Santa Escolástica. Agora vamos para uma breve biografia, bem breve mesmo, né? Porque Santa Escolástica foi irmã gêmea de São Bento, pai do monaquismo cristão. Ambos nasceram em 480 em Núrcia, região da Úmbria, Itália. Santa Escolástica começou a seguir Jesus muito cedo. Mulher de oração, ela sempre foi acompanhando o irmão por meio de intercessão. Depois do falecimento dos pais, ela deu tudo aos pobres, todos os bens, né? Junto com uma criada que era amiga de confiança e seguidora também de Cristo, foi ter com São Bento, que saiu da clausura para acolhê-la. Com alguns monges, eles dialogaram e ela expressou o desejo de seguir Cristo através das regras beneditinas. São Bento discerniu pela vocação a ponto de passar a regra para sua irmã, e ela tornou-se a fundadora do ramo feminino, as beneditinas. Não demorou muito, muitas jovens começaram a seguir Cristo nos passos de São Bento e de Santa Escolástica. Uma vez por ano, os irmãos se encontravam dentro da propriedade do mosteiro. Certa vez, no último encontro a santa, com sua intimidade com Deus, teve a revelação de que sua partida estava próxima. Então, depois do diálogo e da partilha com seu irmão, ela pediu mais tempo para conversar sobre as realidades do céu e a vida dos bem-aventurados. Mas São Bento, que não sabia do que se tratava, por causa da regra, disse não. Ela então inclinou a cabeça, fez uma oração silenciosa. E o tempo, que estava bom, tornou-se uma verdadeira tempestade. Eles ficaram presos no local e tiveram mais tempo. A reação de São Bento foi de perguntar o que ela havia feito e desejar que Deus a perdoasse por aquilo. E Santa Escolástica, na simplicidade e na alegria, disse-lhe: eu pedi para conversar, e você não aceitou, então pedi para o Senhor e ele me atendeu. Passado 3 dias desse fato, São Bento teve a visão de uma pomba que subia aos céus. Era o símbolo da partida de sua irmã. Não demorou muito, ele também faleceu. Santa Escolástica, rogai por nós. Esta breve biografia se encontra no aplicativo Liturgia Diária da Canção Nova. Se no fundo do áudio tiver um barulho de assim, é porque eu tive que ligar o circulador de ar, porque está muito quente aqui em Curitiba. Pasmem vocês. É que o calor aqui é abafado, entende? Então, aí começa a passar mal com tanto calor, tá? Então, desculpa aí se dá interferência. Feito a apresentação do dia, santo do dia, por que vai ser branco, né? Eu vou ver se eu coloco lá no Facebook. Pelo menos ali no Facebook, já decidi o meu particular, né? Se você me acompanha no canal do YouTube, só pegar meu nome, é possível me encontrar lá. Eu tenho 2 perfis, tá? Então, um com o nome meio errado e esse aqui. Tem um outro com o mesmo nome, que eu não sei quem que fez, aquele lá não é meu não, tá? Não existe muitas Maria Helenas com o mesmo sobrenome, tá? Mas assim, mas também não importa. Não vai importar muito. Eu vou colocar alguma coisa da santa, alguma liturgia diária para o pessoal ficar atento, né? Para pescar o povo mais pagão, né? Que se diz cristão, mas é pagão. Então, isso está mais organizado. Que nem eu expliquei esses dias, eu tenho minha rede social com meu nome, né? E depois que eu recebi um convite de uma colega de ensino fundamental lá para participar de um centro umbandista, pensei, não, vou apelar também, né? Vou apelar, né? Eu vou começar a usar minhas redes sociais para algum fim evangelizador, né? Falei do Tumblr, eu esqueci, né, que eu tenho Tumblr, vou alimentá-lo com alguma coisa. É que lá ainda eu tô tentando decidir como é que eu faço. Enfim. Melhor do que ficar invadindo a missa, né? Que aliás é o pitaco de hoje, dessa quinta-feira. Então, vamos dar nome às pessoas. O líder da bagunça toda, lá da Igreja do Rosário, que você deve ter visto no Instagram. No Instagram foi assim o caos. Aqueles vídeos da invasão lá da Igreja do Rosário dos homens negros, dos homens pretos, né?
que ele é antigo mesmo, uma das primeiras fundações aí de Curitiba. A igreja, porque assim, eu já falei para vocês, gente, ela é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e São Benedito. O que acontece? Existe ali a catedral, tem a igreja do aí tem a catedral Basílica Metropolitana, né? E mais para trás, assim, debaixo, tem que passar pela trincheira, né? O pedestre tem que passar por baixo, assim, para chegar no Largo da Ordem. Aí, na região mais antiga da capital paranaense, tem a igreja do Rosário, dedicada a São Benedito e, claro, Nossa Senhora do Rosário. Então, como eu já expliquei anteriormente, nessas fundações coloniais, no período mais antigo, né? Primeiros povoados, tinha as igrejas dos brancos, dos senhores ricos, e a igreja dos escravos ou alforriados, tá? Então, aqui no Brasil sempre foi assim. Isso é histórico. Isso é histórico. Uma grande cidade, seja do interior, um primeiro povoado, sempre tem a igreja matriz dos brancos e a igreja dos negros ou negros alforriados, que aí é dedicada também a São Benedito. Geralmente são um pouco pequenas ou não, né? Acho que em Lapa não é tão pequeno assim, mas tudo depende também da contribuição, né, de todos na época. Então, aí nesse domingo agora, é dia 6, né? Não, foi dia 5, foi sábado. O cidadão lá, o vereador, o líder lá da manifestação, foi resolver fazer a manifestação, que é legítima, mas não era o local apropriado, porque o local desse tipo de manifestação é na frente da Universidade Federal do Paraná, que é a poucas quadras ali da região. É poucas quadras. Ali no o miolo do centro histórico, é tudo meio junto. Então, geralmente, esse tipo de manifestação acontece aonde? Na frente da Universidade Federal do Paraná, que tem a ideologia mesmo de esquerda, sempre foi apoiadora, tinha que ter feito lá. Não, o cidadão foi fazer um Largo da Ordem, o cara nunca participou de missa, não sabia que tinha missa, atrapalhou a celebração. O padre foi conversar, um senhorzinho, né? Foi conversar com o vereador, Renato Freitas, anote esse nome, reze por ele, faça jejum por ele, reze mesmo, tá? Ele tá sendo caçado, inclusive, pelos seus próprios colegas vereadores. Tem gente que já entrou com petição de cassação, três políticos já entraram. O próprio PT se manifestou com uma notinha mínima, dizendo que não apoia esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, para contextualizar, e eu não vou passar pano na moral desse cidadão, não. Porque toda vez, desde que ele se tornou vereador de Curitiba, ele tem um problema grave com autoridade, com pessoa de idade, que foi o caso do padre lá da Igreja do Rosário, tá? Então isso não é uma coisa esporádica, tem sido muito comum por parte dele. E aí o que ele fala? Ele usa a negritude, a causa dos negros, para dizer que ele está certo, mas na verdade ele não tem moral nenhuma, ele é um imoral. Então deixa eu contar. Primeiro, ele se envolveu numa briga, ele diz que estava lá com os coleguinhas bebendo numa praça, o pessoal reclamou do entorno, porque eles estavam gritando, falando palavras de ordem, e acho que era tarde da noite. Então chamaram a polícia porque o cara estava com a voz muito alta, estava alterado. Chegou a polícia militar, o que ele fez? Bateu de frente e começou a espancar e se debater lá e disse que ele que apanhou, sendo que os policiais, dá para ver pelos vídeos, o policial nem ralou nele, porque ele falou que era vereador, que era advogado, então o policial já ficou contido. Mas ele começou a bater no pessoal, bateu nos policiais e falou que foi agredido porque ele é negro. Ainda sofreu preconceito racial, diz ele. Depois teve uma outra situação, que eu não me recordo o que foi, mas bateu de frente com a Guarda Municipal de Curitiba. E também falou a mesma coisa, que foi preconceito, porque fui agredido, mas ele que agrediu todo mundo, porque é um piá alto, né? Piá grande. Aí chega nessa situação que você viu aí nas redes sociais, e incitou todo mundo a entrar numa igrejinha minúscula. O padre, coitado, não é acostumado, né? Ele é de outra geração, não é acostumado com esse tipo de arruaça, com essa falta de decoro de todos os sentidos. O que ele falou? Ele deu uma entrevista hoje, você pode ver Desculpa, hoje eu tô gravando terça-feira. Desculpa, gente, mas tô gravando antecipado. Então, nesse dia 8, se você procura lá, RPC TV, primeira edição.
vídeos, né, pelo YouTube, tem lá o que foi dar entrevistaram o padre por telefone, que o padre acho que ficou tão abalado, ele foi parar lá no interior. Quer dizer, interior não, ele tá viajando, eu não sei para onde que ele foi. Mas deve ter abalado, porque, segundo ele, sim, a missa tinha terminado de fato, mas não é questão da missa ter terminado, gente. Ali é o lugar santo, né? É uma profanação. Você não pode chegar lá e ficar fazendo arruaça. Aí o padre tá sozinho. Estava preocupado com o altar, com as imagens, mas com o sacrário. Então, se acontecer um negócio desse, minha gente, tem que fazer que nem eu vi, acho que na Espanha, que umas mulheres peladas. Desculpa falar assim, mas eu vi um vídeo lá, o povo tava rezando um Pai Nosso em espanhol, não sei onde é que foi. Sei que as mulheres nuas tava tentando entrar na igreja para fazer não sei o quê. Sabe o que os caras fizeram? Os homens, hein? Fizeram uma muralha, se abraçar, assim, não é que se abraçaram, juntaram os braços assim um nos outros para impedir que essa mulherada bruxa, sei lá o quê, fizesse coisa no altar. Profanações tem no mundo inteiro. O que esse piá fez não foi magia negra, mas foi de uma imbecilidade sem limites. Eu só estou dizendo o seguinte, esse cidadão aí, a cassação dele vai demorar 1 ano, mas tomara que seja cassado, porque o piá arruaceiro, e eu já falei, não vote na legenda, ele foi o vereador mais votado, aposto que foi pela legenda, porque ele não é conhecido daqui. Porque o povo do PT de Curitiba, eu sei quem são os candidatos antigos. E são bem respeitosos, assim, são respeitados, respeitam todo mundo, lutam naquele nicho em que eles se propõem, diante lá do PT mesmo, né? Eu nunca tinha visto um negócio desse. E aí, ainda, para piorar, o Bolsonaro ainda veio dar o pitaco dele, né? Isso daí só surge para acabar mesmo com o partido do Lula, né? É lenha na fogueira, né, gente? Então, assim, reze, eu estou pedindo encarecidamente, rezem pela conversão do senhor Renato Freitas, esse piá moleque, é um moleque mesmo. Ele tem um grave problema de autoridade, ele não pode ser peitado por uma pessoa mais velha, ele não pode ser chamado a atenção por um policial. O cara peita e diz que é porque você está sendo preconceituoso comigo. Ainda usa a cor para dizer que ele está com a razão, certo? Ele tem perfil no Instagram, os comentários estão desativados, mas eu, se fosse você, lotava a caixa de direct dele, tá? Você é fora de Curitiba, se ficou indignado, manda lá para a Câmara dos Vereadores, ele deve ter e-mail, procure, eu não vou divulgar aqui, né? Mas se você quiser, você mande e entope a caixa de e-mail dele, não para ser racista, tá? Também não seja racista, porque aí ele vai dizer que está sendo preconceituoso, sofrendo racismo, ainda vai se fazer de vítima, o coitadinho. Então, seja coerente, fale, ó, você fez injúria e ainda queria dizer que não fez crime nenhum. Mas fez crime sim. Então o pessoal aqui político do Paraná, muitos políticos do Paraná, do estado, do governo, da prefeitura, o prefeito tá adoentado, ele nem vai falar nada, né? Mas obviamente ele vai mexer os parzinhos dele. Mas eu digo assim, o pessoal aqui já tá ligado que o piá não contribui na parte pública a que ele foi eleito, certo? Então ele tá usando da cor dele, da raça dele, para dizer que está sofrendo preconceito. Então, olha o naipe da criatura. Não dá para argumentar com uma pessoa dessa. Então, o certo, gente, é assim. O que eu estava ponderando, claro que na hora ninguém pensou dessa forma. Quando acontece esse tipo de coisa, chame a guarda municipal, chame a polícia militar, pede para dispersar. Pede mesmo. Porque aí qualquer coisa a polícia militar já sempre fala que a culpa é da polícia militar, aquela guarda municipal mesmo e tal. E a guarda municipal aqui já tem as câmeras também, né? Então, para provar quem que tá falando a verdade, quem que usou da força, quem que precisou usar mais força depois, né? Então, no caso, se você é de Curitiba, aconteceu isso, chame a polícia, não vá lá confrontar, porque esse pessoal não pode ser confrontado, o rapaz tem um gatilho. Se ele for confrontado, ele vai invadir, ele vai dizer que a culpa é da raça dele, porque eu tô sofrendo preconceito, por não sei o quê. Sabe esse povo que perverte e fala que a culpa é do outro, da vítima, e não dele? Reze pelos pais dessa criatura, né? Que pais são esses, gente?
Meu Deus! Mas quem são os pais dessa criatura? Foi criado por vó? Quem que são os parentes próximos que criaram uma criatura dessa? Não estou dizendo para ser hater, mas demonstre sua insatisfação com a atitude dele. Porque se ele não aprendeu na família, ele vai ter que aprender na vida. Né? Quer consagrar para São Padre Pio para dar uns tapão na cara de forma espiritual? Pode também. Eu estou rezando, como diz, dobrando o joelho para esse cidadão maluco. Porque a partir disso, e ainda teve gente que estava passando a mão, passando pano para esse cidadão. Teve uma que falou, mas Jesus perdoa tudo, deixa fazer manifestação. É outra idiota que deu a opinião dela hoje no jornal. É outra, né? Entendeu? Você que é evangélico, que está me ouvindo, deixa eu te explicar. A gente também não vai invadir um templo evangélico. Mesmo que for do Edir Macedo, Deus é Amor, da congregação cristã, se tá na hora ou não tá na hora, a gente é propriedade privada, a gente não vai chegar lá e sair desmontando e quebrando tudo. A gente tá voltando aí, então, pior na Idade Média, né? Na Alta Idade Média, que é o período mais do começo, que chega saindo dando foiçada para todo lado. Não é assim. Por outro lado, a questão é que na Igreja Católica reside o Senhor Jesus Cristo o Eucarístico. Mesmo que derrubasse imagem, tá, a imagem a gente conserta, a gente coloca outro, consagra outro. Mas o Senhor Jesus, se ele tocasse ali, derrubasse o Senhor Jesus Eucarístico no chão, toda aquela parte do entorno, talvez a arquidiocese inteira, teria que passar por um mês de interdição. Como já aconteceu em outras dioceses em que o cidadão roubou o sacrário, porque era dourado, chegou lá, ainda teve a capacidade, isso não foi em Curitiba, foi em outro lugar, teve a capacidade de jogar todo o cofre com as eucaristias consagradas na fossa de uma casa. A diocese ficou interditada por um mês para reparação. Você tem noção? E mesmo você católico que está falando bobeira. Igreja não é local de manifestação. Tudo tem lugar. Tá? O rapaz lá, os dois rapazes que morreram no Rio de Janeiro, sim, precisa fazer manifestação. Foi injusto, foi injusto. É até piada de humor negro, né? O local onde o rapaz foi morto lá, o Moise, lá, o congolês, agora cederam para a família ter um negócio próprio. Meu Deus do céu, o rapaz precisou morrer para ter um emprego que prestasse. Assim não tem condições, é Brasil, né? Mas tudo bem, pelo menos, como diz, fez alguma coisa. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu vi pelo Museu do Holocausto, Instagram, @Museu do Holocausto, com H, aqui de Curitiba também. Tem um cidadão chamado @Monark, com K, é aquela marca de bicicleta. Não sei quem que é esse cara, se diz influenciador. O cara falou que gostaria de ter batido papo com o Hitler e que ele ia se filiar ao partido nazista. Ou seja, o cara ainda incita o fato e falou que era contra os judeus. Em nome, oh, meu Deus, Senhor Jesus, livrai-nos de todo mal. Meu Deus, que absurdo! Presta atenção. Presta atenção. Passar pano para essa gente. Aí é o inverso, né? Aí é o inverso. Aí é o cara que é partidário e simpatizante neonazista e nazista. Isso é perigoso. Olha, gente, eu imaginava um futuro. Eu não sei o que os senhores do mundo querem. Acho que querem o caos, né? É isso mesmo. Tudo bem. Não é só a marca da besta. Eles querem o caos completo. Eu nunca pensei que eu ia chegar nessa fase da minha idade, 46 anos, para indo para 47 esse ano, e ver uma regressão de tudo. Parece que a gente está vivendo um mundo que é uma mistura de Idade Média, aí, como diz, parece aquela coisa do tempo dos egípcios, porque você vê uns delineadores estranhos, uma idolatria a gato, né? E ao mesmo tempo se lance neonazista, nazista e Hitler ai, gente. Olha, o Museu do Holocausto postou um carrossel colocando as falas dessa criatura nefasta. Eu não conheço, porque assim, tem influenciador digital que eu nem sigo, eu nem sei e não conheço. Não faço questão também de conhecer. Eu acho que se for para dar visibilidade, é para os atores das antigas, que coitado não sabe nem mexer nesse negócio de Instagram.
Porque o cara estudou, o cara leu, nem que seja umas literaturas de esquerda, mas o cara estudou, entendeu? Ele tem respeito pelo colega, ele não vai cobrar um absurdo de cachê, porque tem uma tabela. Hoje eu tava vendo um programinha, aí tem uma moça lá do canal do seu Silvio, fazia tempo que eu não via ela. E ela contando, eu não entendo como é que esses influenciadores ganham tanto dinheiro e um pede, como é que é? 200 mil reais para fazer um post de 50 segundos, 15 segundos no Instagram, outros 20 mil, outros 15 mil. Um negócio assim, terra de ninguém, sabe como? Não tem tabela, não tem ética, passa por cima, só porque eu sou a fulana de tal. Agora eu sou a ganhadora do BBB 21. Agora eu sou fulana de tal. Entendeu? É claro, tem que valorizar? Tem, mas peraí, né, gente? Pra que dar tanto dinheiro assim pra uma pessoa só? Certo? Fora essas visibilidades medonhas, horríveis. Meu Deus, gente, a pessoa chegar e falar isso na internet, dizer que é simpatizante de Hitler, que seria partidário do partido nazista e que é antissemita, na cara dura. Nossa, gente, aí é o começo do caos total. Você pode se preparar aí, se você é negro, se você é judeu, se você é qualquer coisa, cristão, católico, você tá com a cabeça cortada. Né? É assim que começa. O espetáculo é longo, tem outra situação aí. Padre Duarte Souza Lara, acabei descobrindo, ele montou um canal no Telegram, mas aí você vai ter que ver o vídeo dele no canal aqui do YouTube. Coloca lá, Padre Duarte Souza Lara, tá? Ele tem um canal próprio, certo? Então, até eu falo dele pelo respeito que eu tenho por ele, mas ele montou o canal Telegram, eu não entrei no canal, eu vi, porque o Telegram tem um lado bacana, assim, você vê, se você tiver interesse, entra, se você não quiser, mas você pode acompanhar sem entrar, tá? Aí o que aconteceu? Ele tá aparecendo, desculpa, Padre Duarte, mas o senhor tá aparecendo aqueles canais de teoria da conspiração. Porque assim, ele tem uma opinião dele a respeito da marca da besta. Tá certo, pode ser isso mesmo, que é o controle de tudo. A partir da carteira digital, tudo digital, né? Se você observar, todo mundo já tem um cadastro no gov.br, o www.gov.br. Lá congrega tudo que você precisa saber, desde INSS, MEI, um monte de coisa lá, vacina, a carteira da vacina tá lá. Então tá tudo congregado lá nesse sistema digital que a gente sabe que vai dar PT, vai dar problema. PT, quando eu falo, não é partido, é porque é problema mesmo, vai dar transtorno. Então ele está dizendo e está postando coisas, né, a respeito do excesso da vacina, também concordo com ele, mas eu também não sou anti-vacina. O que acontece? Olha, gente, ele deu a opinião dele, não concordo inteiramente, tá? Assim, a parte do controle, o controle na parte, como é que eu vou explicar? Carteira por exemplo, brasileiro, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, carteira de motorista, tudo no celular, por exemplo, aplicativo, né? Tudo junto. Isso vai ser o controle, é o verdadeiro Big Brother lá do livro lá, 1984, lá, o George Orwell. Esse que não é o reality, né? É o livro. É o livro, que é o verdadeiro Big Brother, é o controlador de tudo, né? Eu concordo que essa seja uma das facetas principais da marca da besta, porque se falava que a marca da besta era, por exemplo, o cartão de crédito, era a moeda única, né? Essas coisas de unificação. Meio Senhor dos Anéis, né? O um anel lá. Só que aí o que acontece? Não sei porquê, eu vou partilhar para vocês, então vocês que amam o Espírito Santo também, eu acho que inclusive a Beata Helena Guerra estava certa, né? Devemos clamar para o Espírito Santo para que restaure a vida, mas é a vida concedida por Deus aqui na Terra. Pois sabe o que acontece? Não vai importar muito a forma, como vai ser a marca da besta. O problema é que vai estar
muito instituído o espírito do mundo que expulsa o Espírito Santo de nossas vidas. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então vamos fazer um raciocínio aqui. O Espírito Santo é o sopro de vida, né? É o Consolador, como diz o Senhor Jesus. É o que une o Pai e Filho, né? É o Espírito Santo, é o amor. Só que o amor caridade, é o amor que essa não é energia, é esse Deus, essa terceira pessoa da Trindade que chega e nos faz dizer de fato, não com boca, mas com o coração, mas que pode ser pela boca, pelos olhos, pelos nossos gestos, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Só dizer pela boca, pela cabeça, que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador não vai resolver. Tem que ser pelo ser inteiro. E o que domina o nosso ser inteiro? Deveria ser a graça do Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo é expulso das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, da nossa comunidade, do nosso território paroquial, da nossa paróquia, do padre lá que está celebrando, até de uma grande comunidade fundada pela Canção Nova, que você acha que não corre o risco? Corre! Corre o risco. Qualquer congregação corre o risco. Papa não corre. Então, a partir do momento que não é só questão de deixarmos de falar do Espírito Santo, mas é porque o Espírito Santo ele acontece, a graça de Deus acontece mesmo em terrenos áridos. Nós vimos na época de Samuel, fizemos a leitura aí no começo do tempo comum. Mas eu quero dizer assim, nós estamos muito tecnológicos. Os senhores do mundo querem que estejamos muito integrados com o lado da TI, tecnologia da informação, da inteligência artificial. Estão construindo robozinho, muito fofinho, outros que ajudam, outros que imitam cachorro, outros que andam que nem gente, né? Só que em vez de usar toda essa tecnologia, toda essa inteligência para a evolução da humanidade, seja espiritual, seja tecnológica, seja moral, não. Ela quer que estejamos atrelados, congregados a uma coisa criada pelo ser humano com uma péssima intenção e tentamos, aí falo no geral, nós tentamos expulsar o Espírito de Deus, fazendo com que tudo que passou lá, eventos há 2022 anos atrás, com o nascimento de Cristo, seja um mero conto da carochinha. Desculpa, essa é uma opinião minha. Então, se você não tem rezado direito para o Espírito Santo, porque assim, se você acha que a graça de Deus está nas suas revelações, nas suas profecias, no que você está vendo, é aquilo que o pregador Anderson Reis denunciou claramente a respeito de um outro pregador muito conhecido no Brasil inteiro. Falou o quê? Que viu extraterrestre e que já tinha falado para uma congregação de irmã que os extraterrestres iam salvar. Ah, para, né? Desculpa, o pregador Anderson Reis está certo. Tenho que dar mão ao palmatório. É esse nível de coisa que está chegando. Pregador católico falando bobeira. Aí fica aquela dúvida. Cheirou, bebeu chá preto, o que foi? Porque o que deve estar acontecendo? Que ele não está tendo profecia. Só que, gente, é o Espírito Santo quem dá profecia. Ele dá na hora que quer, no momento que quer, com a pessoa que ele quer, na vontade de Deus, né? Ainda a pedido de Deus e do Pai eterno e do Senhor Jesus, e às vezes com a Nossa Senhora junto e São José, entendeu? Não é porque eu quero ou porque os meus seguidores ali do Instagram, do Facebook estão esperando de mim. Desculpa ter que usar o exemplo do lado da pessoa, muito triste, mas é o que está acontecendo. Cadê o Espírito Santo verdadeiro? Cadê? Não é melhor falar, gente, eu estou dando uma pausa aqui nessa questão das profecias, é mais bonito chegar a ser humilde. Porque a partir do momento que a gente é arrogante, porque eu também sou arrogante, eu sou boca dura, vocês sabem. Você já me vem falando aqui, às vezes eu falo de mau humor. Ainda vem a pessoa e fala isso. Meu Deus, que horror. Né? Então, gente, olha, é bastante assunto num áudio só. Inclusive, eu vou ter que dar uma parada aqui para resolver minha vida. Depois eu vou juntar com a liturgia desta quinta-feira, porque como eu estou adiantada, então dá para eu fazer em 2 partes. Mas assim, 3 coisas. Primeiro, rezar
pelo vereador Renato Freitas, né? Renato alguma coisa, né? Esse piado, maluco. Rezar pela conversão dele, pela conversão de todos os partidários que invadiram lá, profanaram, tá? A igreja. Não é só chegar e meter a boca, vamos rezar mesmo pela conversão. Segundo, o canal do Padre Eduardo Souza Lara, tá? Mas enfim, quiser ver, quiser acompanhar no Telegram, eu algumas coisas não concordo. Eu acho que ele poderia voltar aos temas marianos. É sempre bom reforçar essa questão da devoção de Nossa Senhora, certo? Porque ele é muito bom nisso. Terceiro, a questão do Espírito, Espírito Santo versus Espírito do mundo. A questão da marca da besta. A marca da besta, a gente vai ser cerceado de tudo que é jeito. Tudo pode ser a marca da besta. Por quê? Porque o besta maior é os senhores do mundo, né? E eles querem o quê? Dominar o mundo expulsando o Espírito Santo. E para expulsar o Espírito Santo é o que exige? Nossa falta de santidade. Então, vamos rezar pela conversão, por mais vocações, mesmo que seja solteiras, casadas. Se tiver que você ficar solteiro, eu solteiro, vamos ficar, mas vamos formar uma nova geração, novas pessoas aí convertidas. Porque sem o Espírito Santo não há o mínimo sabe? Tem que estar o Espírito Santo. E quem estiver imbuído com o Espírito Santo vai ser morto. Lamento informar. Então vamos estar preparados. É só você observar. Vocês não têm noção. Sabe por que o Facebook se tornou Meta? Não é mais Face, né? É Meta. Porque eles estão criando uma outra realidade chamada metaverso. Uma realidade virtual, não digo sólida, mas que vai ser a tendência do futuro. É uma loucura. Daqui a pouco, sabe o que eu estou acompanhando no Instagram? Não é mais sua foto, você falando para o público. Vai ser um ícone teu em formato 3D, como nos joguinhos do PlayStation, joguinhos da Nintendo, não é 64, mas é o Nintendo, do Xbox, que agora os jogos, assim, parece filme hollywoodiano, né? Os personagens são todos feitos em 3D, assim, perfeitos, parecem seres humanos. Você já viu, né? Então, no futuro, nós seremos representados por esses bonequinhos, que são os tais os avatares. Tu já pensou que loucura? Pra mim é doideira. Porque é uma outra vida. Nós não vamos ter esta vida de realidade. É mais ou menos aquilo da Matrix, os 2 primeiros filmes. Nós estamos tudo lá entubado, parecendo um bando de bateria bateria orgânica, para viver uma realidade para trás, mas a gente já está no futuro. Sabe como aquela coisa meio maluca? Ou então aquele do Demolidor, o filme Demolidor, que os bandidos são tudo congelado lá em criogenia, mas estão cumprindo a pena em estado stand-by, assim, estão vivos, mas estão em stand-by como se fosse bateria humana. É assim. Às vezes eu fico pensando que Hollywood já previu, né, muitas coisas. Então tem que tomar muito cuidado. Esses filmes de Hollywood, eu tenho observado, são muito sombrios, muito decadentes, muito apocalípticos mesmo. Mas o apocalipse da visão do mundo. Não é o apocalipse do festão, da coisa toda, do Todo-Poderoso, entendeu? Porque o apocalipse mesmo, se você está na graça de Deus, se você faz o estudo da palavra, se você foi tocado pelo Senhor Jesus, você vai entender que aquilo não é só uma coisa ruim. Tem uma libertação, mas aqueles que forem fiéis a Jesus vai ser realmente, me leva, Senhor Jesus. Tá entendendo? Se não tá entendendo, é bom entender. Porque é isso que eu tenho observado. Então, posso estar errada, mas que os senhores do mundo querem expulsar o espírito da graça do Senhor da face da terra, isso é uma realidade. E a Beata Helena Guerra estava corretíssima. Fica o aviso, tá? Bem, então eu vou dar uma paradinha, segue a liturgia na sequência. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração ao Pai das Misericórdias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai,
ao Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI e todos que necessitam de nossas orações. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos nesse momento, a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 4 a 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como foi seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor se irritou contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado dele, do Todo-Poderoso, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Ele proibira expressamente seguir a outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim e não guardastes a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, eu vou te tirar o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que eu o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 105 com o refrão: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha, tomaram armadilha para eles. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. Evangelho de hoje, Marcos 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo Jesus saiu, foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ali ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus e foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicava a Jesus que expulsasse de sua filha um demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação.
Aqui termina a liturgia da palavra, e o evangelho desse quinto domingo do tempo comum foi Lucas 5, versículos de 1 a 11, né? Que é a pesca milagrosa. Então, essa semana, Jesus está fazendo milagres, está rebatendo os fariseus, né? Não está se mostrando como o Filho de Deus, até para não dar uma confusão maior, mas isso vai ser inevitável, né? O pitaco, na verdade não é o pitaco, a reflexão da liturgia, para fechar o áudio, que já está grande, é sobre a primeira leitura, em que Salomão, nós bem sabemos, filho de Davi, ele começa bem o seu serviço, o seu reinado, como sucessor de Davi, né? Ele começa muito bem. Por outro lado, chega na velhice, ele é corrompido através da sedução de suas esposas. Olha o que uma esposa não é capaz de fazer, né? E não é uma, são várias. Ele não pôde ter, assim, pulso firme, porque depois de certa idade, né? Isso aí, gente, todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Chega uma certa idade, a gente quer agradar aquela pessoa que nos despreza ou que tem interesse na gente, só para ficar de boa, sei lá, é normal. Isso independe das intenções do coração. Em parte, acontecia um lado humano por Davi, né? Davi estava numa caminhada boa aí, com fidelidade e perseverança em Deus, mas ele não se arrependeu das coisas que fez e foi endurecendo o coração, e foi um erro em cima do outro, foi construção de templos para os ídolos, até que a coisa degringolou a tal ponto que o Todo-Poderoso teve que dar um ultimato e fazer uma promessa nefasta para a família de Salomão. Falou assim: olha, o teu reino vai ser dado por um servo teu, mas você não vai ver isso. Vai ser durante o reinado de um filho seu. Porque como você é filho de Davi, eu vou respeitar Davi. Olha como é que Deus realmente é bem fiel. Ele é fiel, tem consideração, né? Tem consideração. Então ele iria fazer na geração de Salomão. Por outro lado, esse filho ia ter uma tribo, provavelmente Judá, a tribo de Judá. Ele ia poder estar ali liderando uma das maiores tribos das 12 tribos de Israel. Então, se você ler o final, veja bem, o que Deus fala? Salomão, você me viu, ou me ouviu e viu duas vezes. Não é viu, ouviu, né? Sentiu minha presença duas vezes. E você teve a capacidade de fazer isso. E olha que Davi, o maior pecado dele foi ter roubado a mulher de Urias, o Hitita, e ter mandado matar pelas costas o Hitita. 2 pecados graves em um só momento, né? E mesmo assim, Davi pediu perdão, lavou o rosto depois, né? Enfim, chorou, né? Depois lavou o rosto, teve que voltar à sua dignidade, padeceu, segundo as promessas de Deus, Deus já tinha falado que ia acontecer, viu um dos filhos morrer de forma horrorosa, viu o filho antes disso usurpar o trono, e Davi chorou. Então Davi ainda teve consideração pelos seus filhos, por todos os erros, né? E enfim, foi permitido, ele sabia que era permissão de Deus. Agora Salomão não estava mais nem aí. Ele era todo poderoso, ele construiu o templo para Deus, só faltou dizer assim: tá, Deus, o senhor está reclamando aí do quê? Se eu construir um templo maravilhoso para o senhor. Mais ou menos isso, tá? Agora vem a parte meio complicada, que eu vou pedir que vocês não procurem, porque eu mesmo não procurei. Mas rola um papo via internet, pode ser verdade, pode ser que não, mas Salomão mexia com outras coisas erradas, a parte mística, com simbologia, com anjos caídos, um monte de coisa, talvez o prenúncio da cabala mística, certo? Então, tem lá chaves de Salomão, aquelas coisas, e fora que as sociedades secretas se utilizam muito de alguns conhecimentos que ninguém sabe de onde que surgiu, mas diz que vem de Salomão. Então, o problema não foi só esse.
pelo que eu entendo, assim, algo me diz que Salomão mexeu com magia negra, no início mesmo, com coisa errada, porque se as mulheres dele lá faziam oferenda de sacrifícios e incenso para deuses pagãos, provavelmente mexia com o ocultismo da época e invocação de coisas que não era que lá no Antigo Testamento diz para não fazer, invocação de mortos, sacrifício de crianças. Então, por baixo dos panos, Salomão devia ter feito muita coisa errada. Não foi pouca coisa. Para Deus perder a paciência e fazer uma promessa que está aqui no final, não é pouca coisa. E mesmo que fosse pouca coisa, iria ser punido também, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você está seguindo, que nem... Desculpa falar de novo do caso lá do pregador que falou do ZT. A caminhada dele tem quantas décadas, gente? Quantas décadas? Não é anos, é décadas. E aí fala isso. Então a queda é para todos, mas tem um detalhe. Quanto maior a pessoa diz que tem um contato com o Todo-Poderoso, com Jesus, pior vai ser para ela e para mim. Por isso que é importante sermos humildes, porque humildade é uma coisa que o demônio não tem, obediência, que também o demônio não tem, não faz para Deus, é simples, porque o reino dos céus pertence aos simples, não de quem é o profeta. Jesus não falou? João Batista é maior do que muitas pessoas, ele vai passar na frente de muitas pessoas lá no céu. Por outro lado, ele é o menor perante outros. Olha só, e olha que João Batista perdeu a cabeça pelo reino de Deus, por falar a verdade. E ainda assim, tem gente que vai ser maior que ele lá no céu. Tá? Fica a dica. Vou fechar com essa porque eu gravei o Pitaco um dia, estou gravando a liturgia desta quinta-feira em outro, então vai ter diferença de voz, tá? Porque são horários diferentes. Mas eu desejo a todos, gente, discernimento. Discernimento de espíritos, discernimento de sentimentos, discernimento do que é o errado, do que é o certo, discernimento do que é o pecado, né? Eu sou a pior pecadora, gente. Eu tenho um pecado recorrente, assim, complicado. Mas assim, renúncia, 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 e ainda assim volta o negócio, sabe? E é uma escalada, sabe? Não se não é uma escalada, é como se fosse derrubar uma montanha do zero, deixar plano, como aconteceu com uma história aí verdadeira de um indiano que perdeu a esposa porque tinha uma montanha no meio e não conseguiu levar a tempo a esposa no médico. Quando levou, quando o médico chegou, a esposa morreu. O que o homem fez? Por 30 ou 40 anos, ele sozinho escavou uma montanha, ele derrubou a montanha para que ninguém mais sofresse o que ele sofreu. Quer dizer, ele usou toda aquela dor, toda aquela raiva em cima de aplainar uma montanha, isso na Índia. Você vê, né? Então, a gente vive com dores, a gente tem nossas mazelas, misérias totais, gente. E dizer, ó, Senhor Jesus é assim, né? Mas a gente não pode desistir. Melhor, olha, melhor perder o dom da profecia, melhor você perder o dom da visão. Sei lá, algum dom que você acha que é importante. É melhor perder, cede para outro. Fala, Senhor Jesus, cede para outra pessoa. Me conceda outro dom, ou estimule um dom que eu não estou fazendo, não estou resolvendo. É melhor, porque senão a gente cai nessa situação do rei Salomão. Que triste, tá? Um abraço a todos. Juízo para todo mundo, para mim, para você, para todos.